para aquele recado mais que importante, que é o cuidado com criadouros do mosquito da dengue. Em Taubaté, o número de casos da doença esse ano na cidade mais que dobrou em relação ao ano passado. Uma das dificuldades é que a população não tem aberto as portas para o pessoal poder fazer a fiscalização. Bruno Pellegrini, mais uma vez, com a força da população, dá para melhorar esse índice, né? Sempre, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente sabe que é um cuidado que todos nós devemos tomar, né? Cada um cuidando do seu cantinho para melhorar o coletivo. Como você disse aí, olha, foram 8 casos registrados em janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano, já 18 casos. Quer dizer, o número cresceu de acordo com a análise de densidade larvária feita pelo município já no início desse ano. Vou conversar agora com o José Antônio, vai dar os detalhes para a gente esse crescimento aí. Se deve muitas vezes imóveis que não podem ser vistoriados por algum motivo, ou o morador não deixa, ou ele não está presente, como é que é? Exatamente isso, imóveis fechados, imóveis onde há recusa, né? É muito importante que as pessoas se conscientizem que a gente tem a necessidade de vistoriar a casa. Com esse período agora de chuva e calor, a cada 7, 8 dias você tem uma nova geração de mosquitos aparecendo. Então, se você não tomar aquelas medidas adequadas na hora certa, sob a orientação do agente, tudo pode piorar, como vem acontecendo nessa questão do aumento do número de casos nesse começo de ano. A quantidade de larvas encontradas nas casas que foram vistoriadas são maiores em determinadas regiões ou é de uma maneira geral na cidade? Exatamente. Na região, na área 1, que é a região próxima ali à divisa com o Tremembé e Pinda, né, região da Água Quente, Vila São Geraldo, e a região da área 10, que é a região do Estoril Barreiro, também apresentaram altos índices de infestação. Bom, os trabalhos agora continuam, a gente sabe que é o ano inteiro. Agora, de que forma, né, para ser eficaz, eficiente, isso tem que ser feito entre poder público e população? Com certeza, né? Uma das formas é isso que a gente faz, de informar a população sobre o que está acontecendo, para que ela se sensibilize e permita o acesso do agente à sua casa, além de fazer, óbvio, claro, aquela tarefa do dia a dia, ou seja, evitar água parada, verificar calha, verificar tampa de caixa d'água que pode se desprender com uma chuva mais forte, com um vento mais intenso. Então, tudo isso daí faz parte. Então, é um trabalho da população com a prefeitura ou da prefeitura com a população, como quiserem. Tem que ser muito bem integrado isso aí. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação. Essa integração é muito importante, a gente tem que ter consciência disso, né, Elisa? A gente precisa fazer a nossa parte, o poder público faz a dele, para a gente deixar o mosquito bem longe da gente. Com você. Sempre, Bruno, obrigada pelas informações. Se a gente imaginar que o mosquito está aí à nossa volta todos os dias, tem que cuidar todos. Foi preso em São Paulo, acusado de estuprar 3 pessoas em São Sebastião. As vítimas têm idades entre 6 e 21 anos. O homem foi preso na capital depois de uma força-tarefa da Polícia Civil de São Sebastião. Ele é acusado de estuprar 2 vítimas, uma menina de 12 anos no bairro Topolândia e também uma jovem de 21 em Maresias. Os 2 casos aconteceram no final de fevereiro. Ele se aproximava e pedia uma informação, ele no interior do veículo. A vítima se aproximava, ele agarrava, colocava no carro, levava para um matagal, estuprava. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu um 3º caso de estupro. A vítima seria uma criança de 6 anos. A delegada do caso alerta para a divulgação de notícias falsas na internet e que tem atrapalhado as investigações. Esse veículo veiculado pelas redes sociais de uma terceira pessoa que não tem envolvimento nenhum com o caso. Também ocasionou que o nosso investigado, ciente que estava sendo procurado, ele se evadiu. O que nos dificultou também que todo esse tempo foi realizado trabalho de investigação incessante para localização e prisão do nosso. Da sua participação agora aqui no Bom Dia Vanguarda, e a gente adora trazer a sua opinião, seu comentário. Afinal, a gente faz o jornal para você, então é muito bom ver a sua opinião. Vamos lá então, Joyce Bernardes, de São José dos Campos, está falando sobre, justamente sobre dengue, a gente está falando sobre cuidado. Olha aqui, ó, tem um terreno no bairro Minas Gerais, zona norte de São José, que tem vários carros abandonados e com certeza está infestado de criadouros, isso já faz anos e não sei por que ninguém tomou providência. Atenção, prefeitura, tá aí, ó, recado dela
na zona norte de São José. Também de São José, a Marta, na casa do vizinho, eu não vi, deve ser criador de dengue, mas no terreno em volta do meu condomínio está cheio de água parada. Ai, minha nossa! Olha aqui que legal a participação de Roseira. Obrigada, Silvia, pelo comentário. Atrás da minha casa tem um córrego com água parada. A prefeitura limpa. Aí vem a vizinhança e enche de entulho e sujeira. Aí não dá para ser feliz, né? Jogar lixo onde não deve. É para piorar o trabalho de tanta gente que quer saúde nas cidades. Santa Branca também participando do Bom Dia. André, de um lado de casa tem uma construção e sempre tem algum tipo de recipiente. Do outro lado é um terreno com mato alto, onde jogam entulhos. Aí já viu dengue, escorpião, cobras e outros insetos. Nossa, problema ainda maior. Você pode sempre participar aqui do Bom Dia. Tudo que a gente anuncia aqui para vocês, as reportagens que a gente fala, você pode ir lá na rede social do Bom Dia Vanguarda, comentar, dizer o que você está achando, inclusive sugerir reportagens. Para quem sabe, a nova decisão da Justiça negou mais um pedido da Prefeitura de São José dos Campos para reajustar a tarifa do transporte público na cidade. A situação se arrasta desde o anúncio de que a passagem de ônibus seria reajustada em pelo menos 20 centavos. Em janeiro, a Defensoria Pública entrou com uma ação alegando que, segundo a lei, os moradores têm que participar da análise do reajuste. Para tentar derrubar a decisão, a Prefeitura criou um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Mas, segundo a Defensoria, houve irregularidades, como a participação de um morador de Caçapava como representante dos usuários do transporte coletivo de São José. Conselho, que era para existir no mínimo de 2015 para cá, ele nunca foi implementado. Foi a toque de caixa, extrapolou uma série de exigências legais, a Prefeitura passou por cima de uma série de determinações que a nossa própria lei estabelece. A Prefeitura fez uma nova eleição para escolher outro representante dos passageiros, mas uma nova liminar suspendeu as decisões tomadas pelo Conselho de Mobilidade. Na decisão, a juíza Laís Helena Jardim concordou com a alegação da Defensoria de que faltou publicidade por meio de veículo de comunicação ou cartazes e anúncios para a convocação dos interessados em concorrer ao Conselho. A juíza diz ainda que, em momento algum, a lei municipal atribui aos representantes do município o poder de eleger os candidatos do Conselho. São representantes da sociedade civil, é ela própria, os próprios usuários do serviço público, nesse caso específico, é que tem que escolher de forma autônoma, livre, independente seus representantes. Não pode ter nenhum tipo de interferência por parte da Prefeitura. A sociedade civil foi deixada de lado dessa discussão. E isso é ilegal. Como considerou o Conselho irregular, a Justiça também decidiu manter a liminar que suspendeu o aumento no preço do transporte público. A Prefeitura de São José informou que ainda não foi notificada dessa decisão da Justiça e que só depois da notificação vai aí analisar que medida vai ser tomada. Agora a gente fala de esporte no Bom Dia Vanguarda. Pelo Novo Basquete Brasil, o São José enfrenta o Bauru hoje às 8 horas da noite e é em casa, hein? No Lineu de Moura. Atenção, torcida, faltam 4 rodadas para o fim do torneio e o São José ainda busca uma vaga nos playoffs finais. O São José está agora na 8ª colocação. Mais esporte pela Superliga de Vôlei, Taubaté e Cruzeiro jogaram ontem em Minas Gerais e deu Cruzeiro. Aliás, que jogo, hein? Taubaté e Cruzeiro, 2 grandes times. A partida foi bastante equilibrada, com tanto talento em quadro. Só que desde o comecinho o Cruzeiro levava uma ligeira vantagem ali sobre o Taubaté. O time do Vale mostrou força ao vencer o segundo set, só que o Cruzeiro voltou a levar a melhor nos sets seguintes e acabou vencendo o jogo por 3-1. Com a derrota, o Taubaté se mantém na 3ª colocação. O time já está garantido na próxima fase da Superliga. No próximo sábado, o Taubaté recebe o Maringá no ginásio do Abaeté, na última rodada dessa primeira fase. O prefeito de Potim, Benito Tomás. Benito foi morto em agosto de 2014. O assassinato aconteceu bem no centro da cidade e o Ministério Público concluiu que a motivação do crime foi política. O julgamento dos 2 homens apontados como autores dos disparos começou ontem à tarde e só terminou na madrugada de hoje. Segundo o advogado de William Leite de Lima, até então um dos acusados, o cliente foi condenado por homicídio duplamente qualificado. A pena é de 14 anos de prisão. O
O advogado disse que vai recorrer da decisão. Nós não conseguimos contato com a defesa do outro condenado. No ano passado, o mandante do crime também foi julgado e condenado a 14 anos de prisão. 7h39, temos imagem ao vivo de São José dos Campos. Vamos ver como é que está começando o dia. Essa noite foi quente, um pouquinho mais quente que a outra, e amanheceu um pouco mais fresco. Neste momento, 22 graus em São José dos Campos. O dia já começou com aquele frescor com cara de verão. E algumas nuvens no céu, estão vendo? Eu até já tenho aqui a previsão do tempo para hoje, deve chegar a 30 graus. Então temos aí realmente uma quinta-feira quente aqui na área de São José. Para a Serra da Mantiqueira, São Bento do Sapucaí, a máxima não deve passar dos 25 graus com chance de chuva, aqui 80% para as duas regiões. Em Ilhabela, vejam só, realmente cara de verão no litoral, hein? Máxima de 33 graus. Deixa eu correr um pouquinho aqui para o lado. Na sexta-feira a máxima deve cair um pouquinho, 29, e aí já no sábado, pensando um pouco no fim de semana, tem ainda um pouquinho menor a máxima, 27 graus. Vamos ver a imagem ao vivo de onde agora? Ah, São Sebastião temos? Ai, que ótimo! Tá aí então o canal de São Sebastião, também com algumas nuvens, mas vocês acabaram de ver que hoje pode chegar aos 30 de saúde. Você sabia que hoje é Dia Mundial do Rim? Isso mesmo. E aí tem um mutirão em São José dos Campos para alertar as pessoas da importância da prevenção de doenças renais. Tem uma ação na Praça Afonso Pena agora cedo e já temos aqui Vanessa Vantini para trazer as informações ao vivo do centro de São José. Oi, Vanessa. Olá, bom dia, Elisa, bom dia a todos. Isso mesmo, essa ação vai ser aqui no centro de São José dos Campos. Começa logo mais por volta de 10 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. Vão ser realizados diversos exames aqui, exames rápidos que podem ajudar a identificar um possível distúrbio aí no rim das pessoas que nem imaginam que possam ter. Eu tô aqui com uma médica, nefrologista, especialista nessa área, que vai exatamente tirar essas dúvidas pra gente. Nessa campanha, vocês vão conversar bastante com a população e a ideia realmente por meio desses exames é chegar mais próximo de um possível paciente, é isso? Sim, bom dia. Então, o esclarecimento para a população é orientar e esclarecer as doenças, que ninguém sabe que a hipertensão é causada pelo rim, que a primeira causa que leva a perder-se o rim e entrar em hemodiálise, a segunda é o diabetes, por isso que nós vamos estar fazendo um teste do diabetes, que é rapidinho, é só dar um furinho no dedo, uma coisa bem rápida, para a gente tentar detectar as possíveis pessoas que têm que dar mais ênfase ao tratamento. E aí a nossa função aqui hoje, que é o Dia Mundial do Rim, que está acontecendo essa ação no mundo inteiro, é orientar as pessoas que devem se prevenir contra o rim também, que todo mundo esquece de fazer um check-up dos rins. E é muito importante para você ter um check-up dos rins para ver se você não tem nenhuma doença. Você falou que o rim, ele demora, né, para aparecer um sintoma, então as pessoas muitas vezes nem percebem que tem alguma doença, que podem ser várias, né, relacionadas ao rim. Sim, pode ser várias. Então, para você ter ideia, o rim, ele só vai dar algum sintoma quando você estiver perto do funcionamento de 20%, quando você vai começar a inchar, da anemia, ter dores nos ossos, a pressão ficar incontrolada. Então, e ele não vai ter dor, então o paciente às vezes não aceita muito que o rim não está funcionando porque não tem dor. Nunca você espere a dor. A dor é só quando tiver infecção e pedra nos rins. Agora, se você estiver perdendo o funcionamento, não vai te chamar atenção, não vai ter dor nas costas, não vai ter dor para fazer xixi, nada. Vai começar inchaço e cansaço devido à anemia. Vamos aproveitar para passar algumas dicas aí básicas para o dia a dia das pessoas, né? O que a gente pode fazer de forma mais saudável no nosso dia a dia para melhorar realmente a condição do rim? Sim, primeira coisa, já levantar cedo, tomar um bom café, fazer uma boa alimentação, cuidado com açúcar, porque você vai ficar mais propensa a engordar, até o diabetes. Comer com pouco sal, que é importantíssimo, porque ele vai aumentar a pressão, controlar o peso, não fumar e depois disso fazer atividade física, extremamente importante, porque ajuda na circulação, ajuda no controle da sua pressão, ajuda no emocional, tudo isso é muito importante. E se a pessoa tiver mais que 50 anos, a nossa orientação é também, nós envelhecemos, o rim da gente envelhece, então depois dos 50 anos vamos fazer um check-up do rim também. Tá certo, muito obrigada pelas informações e por essas dicas também. Vou reforçar para quem ficou interessado e quer passar aqui pela região central, esse mutirão, essa ação, então vai ser logo mais às 10 horas da manhã, vai ser montado um espaço aqui com tendas para a realização desse exame. O local exatamente que nós estamos é ao lado do Museu Municipal de São José dos Campos, bem pertinho do Calçadão e também da Praça Afonso Pena. Elisa. Obrigada, Vanessa. Agradeço a Ivete também por todas as
pelas informações. Essa listinha que ela deu é aquela básica para a gente ter saúde sempre, não? E aí, você já tomou o seu café da manhã? Tá tomando? Tá na padaria assistindo ao Bom Dia? Para uma boa parte das pessoas, tomar aquele cafezinho gostoso é indispensável. Aí tem pão, também tem café, um queijinho, pode ter fruta. Mas eu vou ter que te dar uma notícia: em um ano, esses produtos estão mais caros, ou seja, o nosso café da manhã está mais caro. Vamos conversar com o Pedro Melo, que já está numa padaria, deve estar com aquele cheirinho bom de café da manhã em volta. Ô Pedro, nem o pingado ou aquele pãozinho na chapa gostoso escaparam desse aumento, né? É verdade, Elisa. Tô aqui já sofrendo desde cedo, porque o cheiro é muito bom mesmo. Na padaria, se a gente vê um montão de coisa deliciosa. Por exemplo, aqui é um local onde não para, porque é um pedido atrás do outro saindo. E o que a gente ficou sabendo é que realmente fica difícil para quem administra a padaria não repassar o aumento, quando já há mais de 12 meses os aumentos vão acontecendo. O pessoal acaba precisando da matéria-prima principal aí, a farinha de trigo. Para você ter uma noção, aqui ó, o pão na chapa aumentou de R$ 2,50 para R$ 3,00 e o valor do pingado agora era R$ 3,50, ou seja, uma média de 50 centavos aí do aumento. Olha o pingadinho aí, ó, quentinho para quem está em casa vendo, aumentou cerca de 50 centavos. O Guilherme, que é o gerente aqui, vai conversar com a gente para explicar o que acontece, o que tem afetado ainda mais a produção de vocês, né? É a matéria-prima principal, né? A matéria-prima, a farinha de trigo, o leite, vem subindo bastante. E com isso a gente está tentando segurar, mas tem coisas que não dá aqui. No pingado, por exemplo, pão de queijo, subiu 7,5%, 9%. Então tem que, ou a gente repassa ou também não tem como trabalhar, né? É verdade que a situação é desde a greve dos caminhoneiros que não tem se normalizado? Desde a greve dos caminhoneiros, vem aumentando, eles vêm aumentando ao pouco, quando você vê no montante, não tem jeito. Obrigado pela sua entrevista. Vamos dar mais um passeio por aqui. Eu vou lá para o outro lado porque é o seguinte, a média do aumento para iogurte, frutas, para o pãozinho, enfim, o café que até os consumidores compram em casa, para fazer em casa, foi aí de 2,5%. Ainda ficou abaixo da inflação, que foi de quase 4%. Deu 3,89%. As pessoas que vêm comprar o pão aqui também, na hora de fazer o café da manhã em casa, estão sentindo essa diferença, né? Deixa eu ver se eu consigo conversar com esse senhor. Bom dia, tudo bem? Posso dar uma palavrinha com você rapidinho? Se sentiu diferença, aumento no preço do pão aí nesses últimos 12 meses? Café, tudo aumentando? Ah, não senti ainda não. Ainda não? Ainda não. Beleza, continua comprando, né? Continuo comprando, entendeu? Porque o pãozinho não tem jeito, né? Tem que ter Não dá pra ficar de manhã, né? Não dá pra ficar sem ele aí. Certo, olha, obrigado pela sua entrevista. Tem gente que ainda não percebeu, não sentiu o aumento, mas tudo bem. Aqui ele disse que já aumentou um pouquinho. O pão não tem jeito por conta principalmente da farinha. A gente volta com você aí, Elisa. Perfeito, obrigada, Pedro. Vou até deixar o desafio aí, ó. Você tá com vontade de tomar café da manhã aí, Pedro? Falou que o cheirinho tava bom em volta. Pega um cafezinho, toma, quem sabe na passagem de bloco a gente não mostra você aqui tomando café da manhã junto com a gente. Afinal, tem tanta gente tomando café assistindo ao Bom Dia. Obrigada pelas informações.